A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os queridos e amados irmãos e amigos. Vamos aqui mais uma vez compartilhar a palavra de Deus, esta palavra gloriosa, que sempre falo que alegra os nossos corações. E aí hoje eu quero falar sobre a alegria de entregar-se a Deus. Como é importante você entregar-se a Deus, você se render ao senhorio de Cristo. E aí, baseado nesse tema, nós vamos tomar como base aqui Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 19. Então, Abraão, depois de ser chamado a sair da sua terra, do meio da sua parentela, da casa de seu pai, para ir para uma terra que o Senhor mesmo disse que mostraria para ele. A promessa que Deus faz a Abraão é que faria dele uma grande nação. O Senhor vai dizer: de ti farei uma grande nação. E aí o Senhor ainda estende mais a promessa e diz: te abençoarei, engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. E aí no capítulo 22, que nós acabamos de ler, nós vamos ver aqui uma entrega que Abraão faz ao Senhor. E aí essa pergunta que a gente pode fazer aqui: o que darei eu ao Senhor, diante de uma entrega tão importante que Abraão fez a Deus? Essa pergunta, o que darei eu ao Senhor, pode parecer até de alguma forma imprópria nos dias atuais, marcado pela busca dos interesses pessoais. Se percebe que muitos pregadores direcionam as luzes dos seus púlpitos para o homem, tirando de Deus. Essa é a realidade atual. Em muitas igrejas não há mais centralidade da palavra, mas centralidade do homem e de suas necessidades. As orações sempre são essas: me dá, me dá, me dá, eu preciso, eu quero ser abençoado. E nós temos esse direito de pedir ao Pai em nome de Jesus. Mas nós devemos oferecer algo ao Senhor, nós devemos também ter alegria em entregar alguma coisa para Deus, em nos entregar ao Senhor. Hoje os templos estão cheios de pessoas que buscam os benefícios do Evangelho, mas rejeita o compromisso, irmãos, porque o Evangelho é entrega. Ser discípulo é você negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Muitas pessoas querem saber apenas o que o Senhor pode dar para elas. Desejam prosperidade, saúde. É muito bom, irmãos. Tudo isso aí é coisa boa. O livramento de Deus, mas esquece a palavra que exige entrega incondicional ao senhorio de Cristo. Então, ser próspero, ser curado, ser sarado, isso é bom demais e nós precisamos demais disso. Mas não devemos esquecer que seguir a Deus, que seguir a Cristo, que o Evangelho nos ensina a nos entregar. E nós temos que sentir alegria ao nos entregarmos ao Senhor. Ainda que seja difícil, porque para Abraão não foi fácil. Nós vamos perceber aqui como foi difícil para Abraão, mas vamos aprender com Abraão. Quem era Abraão? Para que você entenda melhor. Abraão era procedente de Ur e fazia parte de um povo extremamente idólatra. Abraão, antes de conhecer o Senhor, ele mesmo curvava-se diante dos ídolos e os adorava.
Você pode conferir isso lá em Josué capítulo 24, do versículo 14 até o versículo de número 16. É possível que ele e seu pai tenham sido fabricantes de ídolos em cerâmica, em ouro, prata e pedra, né? Existe essa possibilidade. Um dia, porém, o Senhor fala com Abraão com poder e exige que ele saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que o Senhor, que Deus haveria de mostrar a Abraão. Então era necessário ele quebrar todos os vínculos com a velha vida do pecado. E Abraão obedeceu e buscou uma nova vida. Muitas vezes Deus está querendo que nós possamos quebrar todos os vínculos com aquela velha vida do pecado. Mas o Senhor deseja que você quebre todo vínculo, que você abandone, se possível, saia daquele meio, para que Ele possa te dar uma vida nova e você possa alegrar-se com essa entrega que você está fazendo a Deus, que é a sua vida, para que Deus possa se movimentar através de você e falar através da sua vida. Então vamos falar aqui, irmãos, sobre o grande chamado de Abraão, do paganismo ao monoteísmo. O abandono da terra natal, o abandono da antiga religiosidade que ele praticava, o abandono daquele velho estilo de vida de Abraão. E depois vamos falar sobre a grande entrega. O que ele entregou ao Senhor? O que ele ofereceu ao Senhor? Abraão, ele era natural de Ur da Caldeia, filho de uma civilização adiantada. Ur era a cidade mais desenvolvida, era a cidade mais rica, era a cidade mais poderosa e bela daqueles dias. De lá, Abraão emigrou em companhia de seu pai para Canaã, mas resolveu se estabelecer em Harã, onde seu pai faleceu. Após a morte do seu pai, então Abraão recebeu um chamado específico da parte de Deus que exigiu mudanças radicais na sua vida. Quando Deus chama, Ele exige mudanças radicais em sua vida. Quando Deus chama, Ele exige mudanças radicais em nossas vidas. Temos que abandonar muita coisa. Por isso que Jesus diz, aquele que quiser me seguir, quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, vem e siga-me. Abandono da terra natal. Abraão teve que deixar aquele ambiente onde ele viveu a sua vida ali com a sua família. Ele teve que deixar aquela velha vida, aquele ambiente pecaminoso em que vivia, porque a vida com Deus exige renúncia. O Evangelho é renúncia. O que Deus quer de nós é que nós possamos renunciar ao nosso eu. Em Lucas capítulo 14, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Nós temos que entender isso, irmãos. Para muitos é difícil de compreender, porque muitos querem viver a sua vida, a sua vontade, o seu querer, agradando o seu próprio eu, pensando que Deus se agrada. Não. Depois de Abraão renunciar ali à terra onde vivia, sair do meio da sua parentela, obedecendo a ordem do Senhor, ele vai ter que abandonar também a velha religiosidade. Antes do chamado de Abraão, ele vivia
preso à idolatria. Você pode conferir lá em Josué capítulo 24, do versículo 14 ao versículo 16. Agora, teria que abandonar a religião de seus pais e deuses aos quais prestavam culto para servir ao único Deus verdadeiro, ao grande Jeová. Teria que abandonar aquele velho estilo de vida. Então, não é diferente, a palavra de Deus continua tratando conosco hoje, todos os dias. Todos os dias nós temos que fazer uma avaliação da nossa conduta, da nossa vida diante de Deus e abandonar aquele velho estilo de vida, aquela velharia que muitas vezes quer tomar o controle na vida do homem, na vida da mulher. Não pode mais ter o controle na sua vida. Aquele estilo de vida já foi, é do Egito, é do mundo. Você agora é uma nova criatura, você foi restaurado pelo poder de Deus, você foi alcançado pelo amor de Deus, nós fomos abraçados por Deus e nós devemos renovar a cada dia essa nova aliança com o Senhor, para que Deus possa a cada dia conceder para que você viva uma vida nova, um novo estilo de vida. E Abraão teve que abandonar aquele estilo de vida que ele tinha. Então o Senhor mudou o nome de Abrão, que significa pai elevado ou pai da altura, para Abraão, que quer dizer pai de multidões. Então, o encontro com o Senhor traz uma mudança de caráter. Quando o homem se encontra com Deus, o homem tem um caráter transformado, a personalidade do homem é restaurada. Ele deve todo dia se alegrar em entregar-se ao Senhor, para que o Senhor possa moldar e fazer o melhor, porque Deus tem o melhor para a vida de todo homem, para a vida de toda mulher, para a vida de todo ser humano. Então, as Escrituras contêm diferentes exemplos de pessoas que tiveram seus nomes mudados. Sarai, certo? Minha princesa, para Sara, princesa. Jacó, de enganador, para Israel, o homem o que luta com Deus, ou o príncipe de Deus. Então, há uma mudança de atitude, há uma mudança de comportamento, há uma mudança de caráter, há uma mudança de personalidade na vida daquele que se entrega ao Senhor. Ainda que você pague o preço alto, mas essa entrega vai trazer para você uma vida nova, uma vida abençoada na presença do Senhor. Então, por que Deus chamou Abraão e escolheu Israel? A resposta pode ser encontrada lá em Deuteronômio, capítulo de número 7, do versículo 6 até o 11, e o capítulo de número 9, do capítulo 4 até o versículo de número 6. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Não foi por méritos pessoais de Abraão e nem porque o povo de Israel tivesse qualidades que outros povos não possuíssem. O Senhor escolheu Abraão movido exclusivamente por amor. Deus decidiu escolher Abraão, Deus decidiu escolher a Israel. É por amor, irmãos. Deus decidiu escolher você. Quantas vezes nós não olhamos e pensamos assim: meu Deus, quem sou eu? No meio de tantas pessoas, no meio de uma multidão tão grande, no meio de tanta gente, o Senhor teve compaixão de mim, olhou para mim, teve misericórdia. Pensa nisso. Como você é especial para Deus, como você é amado por Deus, como nós somos queridos por Deus. Foi Ele que nos escolheu. A Bíblia diz que não fomos nós, mas foi Jesus que nos escolheu primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor escolheu Abraão movido exclusivamente por esse amor, que ele tem. Ele foi o homem eleito por Deus para gerar o povo que traria ao mundo o Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus, para se encarnar aqui nessa terra, para se fazer homem aqui nessa terra em forma de carne, para
ir até a cruz do Calvário e resgatar as nossas vidas. Então Deus faz uma aliança ali com Abraão, e o interesse de Deus era não somente Abraão, mas abençoar todas as famílias da terra através de Abraão. Meus queridos e amados irmãos e amigos, esse texto que nós lemos em Gênesis capítulo 22, aquele que ama as Escrituras, aquele que gosta de ler a Bíblia, ou mesmo você que talvez não tenha esse costume, eu convido a você, pega a sua Bíblia, abra nesse texto de Gênesis 22 e você vai encontrar aí um dos textos mais belos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. O Senhor colocando ali Abraão à prova e pedindo que Abraão oferecesse em sacrifício seu filho Isaque. Talvez você se choca com esse pedido de Deus, mas você vai perceber que Deus está colocando Abraão à prova. Mas você vai entender também que assim como Abraão teve a coragem de levar Isaque, o filho que ele tanto desejava, o Deus Criador dos céus e da terra, ele ofereceu o seu único filho, Jesus, para morrer naquela cruz por amor a cada um de nós. Por isso é tão lindo você poder ter acesso a um texto desse, a uma palavra tão poderosa que ecoa em nossa alma e traz em nós uma alegria a cada dia de entregar a nossa vida, o nosso coração a Deus. Mesmo que seja difícil, mesmo que a sua vida esteja um caos, mesmo que você esteja aí no leito do hospital, mesmo que você esteja passando por uma situação que aparentemente todos olham para você e pensam que você está bem, mas lá dentro da tua alma você está vivendo ali uma batalha, uma guerra, mas você vai sentir a alegria de entregar-se a Deus, porque quando você percebe as atitudes que esses homens da Bíblia tomaram, como Abraão, como que ele tomou essa atitude, o que levou ele a tomar essa atitude, você percebe que Deus vai trazer uma recompensa maravilhosa para Abraão. Porque o que leva Abraão a tomar aquela decisão era exatamente a fé que ele tinha em Deus. Então a fé, ela move o sobrenatural. Então a fé leva a uma obediência que não conhece limites, irmãos. É isso que nós aprendemos com essa grande entrega. Ele tinha uma fé tão grande de que Deus ia operar, mesmo ele sabendo, irmãos, que não seria tão fácil para ele, porque Isaque era o filho da velhice, era um sonho que ele tinha, e o Senhor entrega para ele, realiza na vida dele essa grande bênção, esse grande milagre de dar o seu filho Abraão já com 100 anos de idade, e o Senhor entrega a bênção, mas a fé que Abraão tinha leva à obediência que não conhece limites. O escritor aos Hebreus conceitua a fé como sendo: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. A fé não é irracional, mas vai além da razão. A fé desconhece limitações. Abraão havia recebido a promessa de um filho quando estava com 99 anos de idade. Sara com 90 anos. Conforme Gênesis capítulo 17, você pode conferir isso aí. Ele não colocou o filho como uma barreira para não obedecer a Deus, não. Ele obedeceu a Deus crendo que Deus haveria de entrar com o seu sobrenatural, mas ele preferiu obedecer ao Senhor. Às vezes, atitudes movidas pela fé podem até parecer irracionais, mas a obediência não conhece fronteiras. Guarde isso no teu coração. A obediência não conhece fronteiras. Fé envolve entrega, submissão e resignação. Às vezes, atitudes motivadas pela fé parecem até irracionais,
mas a obediência não conhece fronteiras. Mateus 10:37 diz assim a palavra de Deus: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. A fé faz acreditar no que pode parecer absurdo. Fico observando esse texto aqui no versículo de número 5. Então disse a seu servo: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então Abraão vai com o seu filho olha para a lenha, para o cutelo, e o que passava na cabeça daquela criança? Mas no coração de Abraão havia uma fé tão grande que ele acreditava que Deus iria fazer algo sobrenatural ali. Abraão tinha certeza de que voltaria com seu filho após o sacrifício. Ele acreditou que Deus poderia até ressuscitar aquele jovem. Ele acreditava em algo sobrenatural. Ele não estava indo ali pensando que alguma coisa horrível ia acontecer e ficar ali, não. Poderia acontecer alguma coisa, mas Deus ia reverter toda a situação. Essa era a fé de Abraão, era no que ele acreditava. É tanto que ele disse: nós voltaremos. Então a fé depende das circunstâncias, mas precisa estar ancorada nas promessas de Deus. A fé faz entregar antecipadamente as soluções divinas. Então o que a fé ela vai fazer? Leva a uma obediência que não conhece limites, faz acreditar no que pode parecer absurdo, faz enxergar antecipadamente as soluções, porque em Gênesis 22, versículo 8, ele vai dizer: o Senhor proverá. Quando Abraão e Isaque sozinhos iam em direção ao local do sacrifício, Isaque pergunta: onde estava o cordeiro para o sacrifício? Abraão responde: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Pois quando Isaque já estava amarrado sobre o altar e Abraão pronto a sacrificá-lo, a voz do Senhor bradou: Abraão, Abraão, Abraão. Ele não precisou sacrificar o seu filho, pois Deus providenciou um cordeiro para aquele momento. Que maravilha! Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que deseja ter uma intimidade maior com você, e você precisa ter uma intimidade maior com Ele. Se você ainda não tem essa intimidade com Deus, leia a Bíblia, ore a Deus, peça para que o Espírito Santo de Deus venha abrir a sua mente, para que você entenda o projeto de Deus na sua vida, para que o Senhor venha colocar uma fé sobrenatural, trabalhar no seu coração, na sua alma, para que você entenda que é necessário o homem se entregar a Deus, porque quando nos entregamos, a gente vê o sobrenatural de Deus acontecer em nossas vidas. Então a fé é o instrumento adequado que possibilita ao salvo vencer a ansiedade e descansar completamente nos braços divinos. Então aquele que está salvo, aquele que está protegido por Deus. Então se você não se sente protegido por Deus, não estou falando que você não vai passar por dificuldades na vida, não é isso. Mas mesmo no meio do mar revolto, mesmo no meio de uma grande tempestade, mas você é salvo porque você tem a convicção e a certeza de que Deus vai prover algo sobrenatural na sua vida, assim como Deus fez na vida de Abraão. Quem olhava de fora poderia dizer: é louco, poderia dizer: ele está louco, ele vai sacrificar o filho, o que ele vai fazer com o filho? Mas dentro do coração de Abraão, na alma de Abraão, ele estava convicto de que o Deus que ele servia ia prover, e assim como Deus o fez. Então, com Abraão aprendemos
a responder positivamente à vontade do Senhor. Então Deus tem uma vontade maravilhosa, um desejo para as nossas vidas. E nós aprendemos com Abraão a agradar ao Senhor, a nos entregar ao Senhor. Ele fez isso e foi abençoado. Se fizermos isso, seremos sempre abençoados. Nos entregarmos ao Senhor, sem reserva. Confiou inteiramente em Deus e teve seu nome incluído na galeria dos heróis da fé, na lista dos heróis da fé. Segundo Hebreus capítulo 11, do versículo 8 até o versículo de número 12, você vai ver lá uma lista de vários homens e mulheres que ousaram ter fé em Deus, que ousaram confiar no Senhor. E nós estamos confiando no Senhor ao ponto de entregar-lhe aquilo a que damos maior valor? O que você dá maior valor à sua vida? O que você tem dado maior valor? Será que você está pronto? Será que nós estamos prontos para entregar aquilo que é de maior valor para nós, para o Senhor? Porque Abraão entregou. Quando Deus pede, Abraão vai oferecer o seu filho. E Deus provê na vida de Abraão. Então, o que darei eu ao Senhor? O que você pode entregar ao Senhor? Você sabe a tua necessidade. Você sabe o que você precisa mais do que qualquer pessoa. Você e Deus sabe. Mas eu quero deixar para você essa palavra. Alegria de entregar-se a Deus. Sejamos gratos a Deus e que possamos entregar o nosso melhor que nós temos para o Senhor. E o que Ele pede de nós é a nossa vida, é a nossa alma, o nosso coração, para que Ele possa manifestar o melhor que Ele tem para nós, que é uma vida digna de ser vivida nessa terra, que é a presença de Deus em nossas vidas e a alegria de um dia morar no céu com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que a palavra do Senhor ecoe bem alto, bem forte no seu coração e traga sobre você e sobre nós, aleluia, essa alegria de a cada dia nos entregar mais e mais ao nosso Deus. A paz do Senhor Jesus, fique na bênção. Deus abençoe. Paz.